Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao VimoCast. É sempre uma imensa honra estar ao lado da nossa querida Su. E hoje, uma honra ainda maior para todos nós, paliativistas, que temos a oportunidade de ter uma pessoa que todos nós conhecemos e que fez parte da formação de todos nós. Colocou um tijolinho ali na formação. Com quem que a gente está hoje, Su? Nossa. E na sua formação eu sei que também fez muito mais que um tijolo, né? Com São certeza, várias tijolo, colunas. Casamento. É o casamento, o casamento, gente. Hoje... Várias. Ai, que delícia. Várias. Isso não entra no currículo, né? É sacanagem, né? É verdade. Assim, médico, muitas escritora muitas histórias. e cupido. Tem duas crianças lindas que só existem porque um dia eu apresentei. Exatamente. Muita gratidão por delícia. tudo. Quantas histórias, quanta coisa, Histórias. né? Peraí, gente. Estamos com Ana Cláudia Quintana Arantes. Médica, escritora, autora do livro best-seller com mais de 1 milhão. Não, deve ter com certeza mais que isso. E em 9 línguas. É isso, não é? É isso. Lançado recentemente na Polônia, Isso. na Rússia, pessoal. Olha isso. Na China. Na China. Não é uma pessoa, né? É a pessoa dentro do cuidado paliativo. A pessoa que tem mais voz. E independente do que digam, é a grande referência mundial de cuidados paliativos sobre cuidado do sofrimento. E então, assim, é uma honra ter você aqui. Que delícia. Com certeza, Não, a e é sua legal presença porque... na vida é a base desse podcast Não, existir, e é legal porque eu tenho uma testemunha de várias histórias lindas de morrer exato. aqui, É. né? Que Total. estava cuidando junto comigo lá, porque a sua foi minha residente no hospice, residente. né? 3, lembra? Tanto tempo, mas 3 meses na convivência, no cuidado Total. diário de tantos contextos, tantos pacientes. Que legal. Dividindo o almoço naquele boteco. Ai, que delícia. Dividindo almoço. Na história Rua muito Guapira, indo comprar roupa para os pacientes que não Cerveja. levavam roupa, cervejinha. Que legal. No sacolão comprar morango, para dar morango com açúcar. Nossa, tanta história. São bicho. muitas histórias. Muitas histórias. Muito. Eu me sinto muito honrada por todo esse tempo. Né? Tu sabe que uma pessoa muito querida com a gente, a Júlia, uma grande amiga, e quando a gente até conversou, né? Nossa, de pensar que eu pude ter essa oportunidade de ter essa convivência diária no cuidado, eu me sinto quase uma responsabilidade de como consigo passar isso para as pessoas, de tudo que eu vivi com você nesse cuidado diário do paciente, assim, que foi uma coisa que, quando eu vi, eu não consegui mais desver. É uma coisa muito forte, né? Que bom que as pessoas têm esse acesso pelo livro, mas ter tido essa convivência, assim, é uma gratidão de vida mesmo. Que legal. Cá estamos. Ana, a gente como bons paliativistas, a gente sempre gosta de começar pela biografia. Eu sei que todo mundo que está nos ouvindo já te conhece em algum grau ou outro, algumas histórias a mais que a Su já compartilhou até comigo, mas quem é a Ana Cláudia? Bom, eu podia me apresentar como uma pessoa que busca oferecer dentro do meu trabalho profissional, na minha vida pessoal, muita coerência, entregar coerência entre o que eu penso, sinto, falo e faço. Então, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, o encontro com as pessoas é um encontro único, assim. Eu estou aqui, eu não estou com a cabeça fora daqui. Posso estar com... A agenda virou uma grande esfinge, né? Decifra-me ou devora-te. E aí, lidar com essa avalanche de experiências, né? Como você falou, o livro que está sendo traduzido e procurado por outros países para lançamento, receber sempre e-mails de famílias, de profissionais de saúde e até de pacientes que leram meu livro, muitas vezes em outras línguas, né? Tá em espanhol também, que foi lançado no México. Então, tá em inglês dos Estados Unidos. E tudo
que tudo mostrando que é uma forma de estar no mundo que é muito necessário. Então, você trazer a presença, você trazer o teu conhecimento e você trazer a tua humanidade. Então, eu me apresento como alguém que está em paz com o que eu sei fazer, o que eu sei falar e o que eu sei ser. Então, de estar presente, de poder cuidar, para mim é fundamental a experiência do cuidado, embora como escritora eu estou muito bem consolidada, né? O livro só cresce, e ele cresce, e é muito bonito, porque na Amazon é o livro mais presenteado. Então, você nunca vai dar de presente para alguém alguma coisa que você achou ruim, né? Porque se você tem inimigo, você não dá presente para eles, né? Você não vai gastar dinheiro com eles. Então, é o livro mais presenteado. Então, a pessoa que viveu isso, né? é muito bonito, né? Porque você viveu alguma coisa difícil na sua família, você leu o livro e aí você falou, nossa, me ajudou demais. Muito mais do que a pessoa comprou aquilo. Nossa, o significado disso. Então, aí pega e distribui, né? Tem festa de aniversário de paciente de 60, 70 anos, que a lembrancinha é o livro para toda a vida valer a pena viver. Então, para todos os amigos poderem ter acesso àquilo que eles acreditam ser de valor numa vida que vale a pena. Então, é muito, muito bom estar em paz com essa coerência, sabe? Porque também o que eu falo no livro que tem que fazer é o que eu faço comigo no meu dia a dia, né? Então, me apresentaria como um ser humano que está em paz com o que faz e o que é. E coerente, né? E coerente. Nossa, isso aqui é muito quem você é. E é assim, é caro ser coerente. Muito. É caro. Muito. Qual é o custo hoje para você nessa busca dessa coerência? A coerência é um negócio que às vezes inspira e às vezes agride as pessoas. Então, muitas pessoas podem se sentir inspiradas em buscar essa coerência. Não, é difícil, mas eu vou fazer. Porque quando você se coloca e deixa claro o lugar que você está ocupando, você pode criar o desconforto da pessoa que não ocupa seu lugar e fala, não, mas ela está errada. Ela não pode ser assim. Né? A gente está num contexto que não pode ser tão duro assim. Aí, uma coisa que eu estou dando muita palestra nesses últimos meses, então eu estou lidando muito com o público leigo. Tem um projeto que chama Alma Talks, que é um propósito de levar palestras para contextos de brasileiros no mundo todo e aqui no Brasil. Então, eles fazem nos Estados Unidos, eles fazem na Europa, levam brasileiros para lá para falar com brasileiros. E eu tô percorrendo o país, né, com eles. Que legal. E aí, com essa experiência, eu percebo o quanto as pessoas querem falar sobre esse assunto. E a gente, no nosso pequeno mundo, vê as pessoas dizendo, não, os pacientes não querem falar. O paciente leigo, as pessoas leigas não querem falar sobre a morte. Então, o que eu vejo é diferente do que os pares dizem. Nesse período, já teve de plateia mais de 7.000 pessoas. Então, lota. Assim, tá demorando, assim, de um mês para outro, as pessoas que não compraram ingresso, não tem mais ingresso. Lota o lugar. Teve uma que foi acho que Goiânia, não sei. Agora eu não lembro a cidade, mas foram quase 2.200 pessoas. E pessoas que... Vocês sabem como é que eu dou aula, né? É uma aula que não tem slide, né? Eu tô ali, eu sei o tema que eu tenho que falar, e aí as coisas acontecem naquele momento. Você tá porque totalmente presente. Tô naquela troca de olhares ali com as pessoas, e eu sei onde eu vou começar e onde eu vou terminar. O caminho que eu vou fazer, eu não sei. E eu faço pausas, né, durante a minha aula, porque às vezes as pessoas precisam dar, né, uma respirada, assim. E aí é muito interessante porque eu fico de olho em quem tá assim, né, tudo de braço cruzado, perna cruzada, com a cabeça para trás, assim, desconfiado, assim. E aí, à medida que eu vou falando, essa pessoa vai soltando, dali a pouco ela tá assim, segurando o queixo, ela não pisca, e as pessoas ficam
tão envolvidas naquele silêncio que você escuta o barulho do ar-condicionado. Não tem ninguém fofocando, não tem ninguém... Assim, as pessoas ligam o celular para ficar gravando, assim, elas viram assim o celular. Então, o que eu vejo com isso? Não é uma coisa de um encantamento com o que eu digo, mas é com o que elas já sabem e não sabem que sabem. E É mostra a muito... necessidade, né? Porque as Como- pessoas estão precisando, Porque né? eu falo e um monte de gente está balançando a cabeça que sim. Como é que você balança a cabeça que sim para uma coisa que você nunca ouviu? Uhum. Né? Elas concordam. E elas concordam em qualquer nível. Então, quando eu termino a palestra, o pessoal que está organizando o microfone vem agradecer. A faxineira que parou ali na porta para poder abrir a porta e fechar a porta, alguma coisa assim, tá lá com a vassourinha assim, olhando assim. Dali a pouco ela vem, se eu encontro, falo boa noite para ela, ela me conta uma história. Nossa, o que a senhora falou aconteceu com a minha mãe, quando eu tive que cuidar dela. Então, o cuidado, o sofrimento, a doença, a morte é um negócio que bate na porta de todo mundo. E quando você fala direto para as pessoas que você não tem medo de não ser aceito, porque tem muita gente que vai falar e quer agradar, né? Então, eu já às vezes começo a palestra e falo assim, eu não vim aqui fazer palestra inspiracional, né? Ou palestra que vai, né? Inspiracional, ou que tem outro nome também, motivacional, né? Não estou aqui para agradar. Aliás, se alguém aqui ficar muito bravo com o que eu estou dizendo, dê um jeito de eu saber. Porque aí eu vou dormir tranquila, porque eu atingi meu objetivo. Que eu quero... a pessoa que mais tem desconforto é a que mais tem coisas para fazer de diferente daquilo que eu estou falando. Então, o incômodo para mim não é uma barreira. Esse é o preço da coerência. Porque eu não faço de propósito para desagradar, mas eu tenho consciência de que o que eu trago de provocação para as pessoas em relação a esse tema desagrada. Porque também você, ao mesmo tempo que você não faz para desagradar, você também não faz para agradar. Não. Então, eu vou falar a verdade. E aí, essa verdade que eu digo, ela vem de um lugar onde eu vivi a verdade. Você viu comigo. Então, eu falo quando alguém chega para você e fala assim, você é péssima profissional. Aí eu digo para assim, você sabe que você é uma boa profissional? Então, se a pessoa falar isso, é a única coisa que ela está mal informada, né? Você não tem que ficar mal porque alguém diz que você é ruim. A pessoa que fala isso e não conviveu com você é uma pessoa que está buscando inviabilizar a sua fala a partir de uma percepção radical de, não presta atenção porque não vale nada. E aí, é uma delícia ter tido várias testemunhas do meu dia a dia, de como é que eu cuido, de como é que eu prescrevo. Da coerência, da né? coerência, da ciência, né? Eu fiz USP para poder ser quem eu sou, né? E até elaborar críticas para a universidade renomada. Não só a Universidade de São Paulo, mas muitas universidades renomadas, elas não têm coerência entre o que se diz ser e o preparo que elas oferecem. O adoecimento dos graduandos, né? Eu vivi isso agora como professora, eu estou há 3 anos como professora universitária. Então, o que é esse adoecimento psíquico desses jovens? E aí todo mundo criticando esses jovens, eu falo assim, a culpa é nossa. Você acha que foi legal a gente ser escravo na faculdade? Né? De você ficar com professores e fazendo trabalhos e você fazendo análise de prontuário. Quantas noites eu não fiquei no SAMI, no Serviço de Arquivos, vendo prontuário para preencher escalas de professores que foram fazer doutorado, foram fazer prova de titular às custas dos escravinhos. Quantos de residente? O residente é bom aquele que vira 72 horas, que não descansa, que está só dando plantão, que está sempre lá disponível para ficar com o chefe e ficar 18 horas numa cirurgia. Hoje eles dizem que não. Isso acho que, de certa forma, foi desensibilizando as pessoas. Isso, porque eles olham e falam assim, olha, vocês são doentes, eu não vou fazer a mesma coisa que vocês fazem. E aí, o que eu vejo? Eles falam assim, os jovens hoje não prestam atenção em nada. Quando eu fiz a eletiva, porque o começo na faculdade foi eletiva, vinha para a minha turma os melhores alunos, porque tinham que fazer seleção, de tanta gente que procurava.
Então, vinham os melhores do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Aí, nesses 2 primeiros anos, teve um movimento do corpo discente da faculdade, do 5º e do 6º ano, exigindo aula de cuidado paliativo. Porque como que eles iam se formar sem saber isso? Então, você vê que eles querem saber, só que eles têm um professor que diz que isso é matar o paciente, isso é desistir, isso é má prática, isso é charlatanismo, né? O médico que faz isso não sabe medicina. E aí, eles entendem com quem eles não vão aprender. A questão é que boa parte das pessoas que dão aula desmoraliza ou diminui a capacidade de discernimento dos alunos. Os alunos são os melhores, porque eles ainda são humanos. Assim, do primeiro ao terceiro ano, eu consigo atingir eles numa humanidade, e eles são muito melhores, Suelen, para avaliar sofrimento do que os pós-graduandos que eu tenho para dar aula. Porque quando você se torna gravemente médico, você não vê o sofrimento. Mas você perde a sensibilidade. E aí, ou gravemente psicólogo, ou gravemente fisioterapeuta, porque você vai se interessar por aquilo que você sabe cuidar. E é tudo uma busca de elaboração do seu bem-estar, do seu ego. Então, eu tenho um ditado que fala, para martelo tudo é prego, né? Você vai com sofrimento, você vai passar uma avaliação da equipe da psicologia, o seu sofrimento é exclusivamente psíquico. Você vai passar com o médico, ele só quer tratar com remédio. Você vai passar com a enfermeira, ela quer só organizar a parte do teu cuidado com o corpo, tomar banho e fazer curativo e tudo mais. Então, por quê? Porque cada um olha para o paciente para aquilo que interessa a si próprio. Um paciente é cheio de processos e protocolos que eu tenho que fazer a minha parte. Exatamente. Aí você faz sua parte e cai fora. E aí gera basicamente esse paradoxo do cuidado, assim, né? Isso. Entre a vocação do aluno, quantas pessoas rodam com a gente no cuidado paliativo e trazem exatamente isso que você tá falando. Nossa, eu encontrei o motivo pelo qual eu fui para medicina. Só que ao longo... Isso, tem contato no último semestre e, assim, já foi forjado a aguentar o sofrimento e ficar insensível ao sofrimento do paciente. E aí, como que a gente equilibra, principalmente dentro do cuidado paliativo, esse paradoxo entre a vocação, entre o cuidar do sofrimento e entre o trabalho de você seguir essa rotina de plantões, dessa rigidez? Como que você vê isso? Porque sabe uma coisa que você traz? Até na pós, tô lembrando aqui de alguns alunos que ficam muito sensibilizados, tocados por essa questão do paliativo. Eu lembro, assim, algumas pessoas que choram em algumas aulas de um reencontro, uma reconexão com a vocação. Eu lembro vendo essa cena e me trazia uma angústia de, gente, quando essa pessoa for pro mercado, que ela consiga manter isso que foi reconectado com ela, porque o mercado tende a tomar isso, como não é sobre isso, aqui é trabalho. Como que lidar isso? A gente precisa trazer para as discussões com os alunos, e eu acho que também na pós-graduação, uma consciência de que esse tal mercado é algo que está em cuidados paliativos. Entendeu? O mercado da saúde está em cuidados paliativos. Por quê? Ele vai morrer nesse esquema. Ele vai morrer, porque ele vai morrer sendo comido por si próprio. Então, quando você olha para um mercado que não tem consciência da importância, do valor e da consequência de um bom cuidado, porque o mercado é um mercado compatível com o jeito de viver que a gente tem hoje, é imediatista. Você tem que resolver as coisas muito rápido, porque a gente tem que fazer muitas coisas. Não existe um tempo. Quando a gente fazia... Eu sempre cito isso para eles. Quando eu fazia pesquisa bibliográfica, você tinha que escolher a palavra-chave certa para ir no Index Médicos, que era aquela coisa de... né, tinha 20 centímetros de grossura o livro do Index Médicos de cada ano, e você ia procurar a palavra, né, o search certinho, no dedo. E aí você ia tomar a nota, em cada papelzinho era todos os dados de cada artigo que você mandava para a Bireme e chegava o xerox 2 semanas depois. Enquanto isso você vivia, você tinha vida. Você tinha um problema, uma tristeza no teu dia, você ia para casa e você ia elaborar isso com as coisas que você tinha, com a tua família, com os teus amigos próximos, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp para você falar do assunto para sempre. Não tinha Instagram para você receber a notícia eterna daquilo que causa sofrimento. Então, o adoecimento psíquico
que a gente tem nesses meninos é muito mais intenso do que o que a gente viveu. Então, a gente precisa cuidar deles também. O que eu faço? Na aula, eu falo assim, gente, isso aqui vai cair na prova. Agora, todo mundo acordou, tá? Todo mundo anotou, vai cair na prova. Agora, eu vou dizer para vocês que vai cair na vida. Que não tem em nenhum livro. Qual é a dificuldade que você vai ver? Você vai ter pessoas que, quando você vai aprender com alguém, você tem que olhar para quem está te ensinando. Essa pessoa sorri? Essa pessoa está cuidada? Essa pessoa tem uma vida pessoal boa? Essa pessoa sabe lidar com frustração? Se essas perguntas todas, a resposta for não, você não vai prestar atenção em como ela faz, porque o jeito que ela faz é o jeito que dá errado. Então, você pega professores que estão, eu falo, tem na escala de demência, a demência grave, uma dos itens é não sorrir. Então, você vai ver pessoas que estão embotadas por tal prática do mercado que inviabiliza ela conseguir, nem por 5 minutos, Suelen, olhar para a cara de um paciente. E responder ao que ele está dizendo. Porque você interrompe o paciente para saber o que te interessa saber, porque é o que você sabe cuidar e você quer ser feliz, você quer ter resultado. Então, não importa que ele tem todas as dimensões do sofrimento, você vai focar em ser um sintomatologista. Assim como a gente sempre criticou o oncologista, que é um quimioterapeuta, nós estamos vivendo uma era de sintomatologistas. Então, é um despreparo técnico em relação à humanidade do cuidado e uma desvalorização da humanidade do cuidado, que é quando batiza de romantismo. Então, quando você tem um pouco mais de cultura, que você tem um pouco mais de discernimento social, de você ter um pouco mais de percepção de saúde mental, por exemplo, aí você é romântico. Porque aí você, não, aí você tá, imagina, nós temos que falar da dor. E a gente tem que falar da morfina. Então, se falhou, 90% das situações você trata com medicação oral, 10% precisa de procedimento. Quantos pacientes têm acesso a procedimento? Né? Quantos pacientes têm acesso à medicação oral, gente? Então, nós estamos num país que nem a medicação oral nós temos. E aí, você inviabiliza o cuidado básico. E quando você viabiliza o cuidado básico acrescido de humanidade, isso não vale nada, você é péssimo profissional. Então, assim, a Ana é péssima médica, não tem ciência, ela não é acadêmica, ela não publicou nenhum artigo. O primeiro artigo que eu tenho é Eu Sou Material e Métodos. Quem que é que faz isso? O primeiro artigo foi o livro de poesia. Usaram o meu livro de poesia para pacientes em fase final de câncer e o resultado foi melhora do índice de esperança. Então, com poesia, a gente aumenta a esperança das pessoas. Aí não, você tem que tirar a esperança, né? Você fala assim, não, vai morrer. Quantas vezes a gente sabe do contexto de cuidado paliativo que o paciente tenha melhora antes da morte? Pois a criatura das trevas chega lá e fala, vai piorar, vocês estão sabendo? O paciente está lá feliz, comendo e tal, e aí você vai como um personagem mórbido e fala assim, não, mas a família está em negação. Sendo que a pessoa utiliza termos da psicologia para o qual ele não está nem preparado para entender o que significa mecanismo de defesa. Você perguntar o que é transferência e contra-transferência, eles não sabem, né? Muitas vezes o paciente está, de fato, vivendo até o último momento, então, né? Às vezes você destitui dele o direito dele de querer estar vivo. Tá bom, eu sei que eu vou morrer. Já sei tudo isso. Não preciso dos seus termos, né? Para me colocar dentro de uma caixinha, né? Muita gente me procura, depois de passar com paliativistas, dizendo, doutora Ana, é normal o médico todo dia querer falar da morte com a gente? Porque eu já falei uma vez, eu não quero falar de novo. E ele acha que eu vou mudar de opinião. Por que ele pergunta toda hora? E aí, como está para você a percepção de que você vai morrer logo? Qual a necessidade disso? Então, é um despreparo, principalmente em saúde mental. E aí, quando você tem um despreparo em saúde mental, você não tem condição de avaliar um paciente que está num extremo sofrimento psíquico diante da morte. E aí, que é uma das grandes
desavenças que a gente tem é o manejo do paciente que está em sofrimento psíquico. Então, como que é o by the book, né? Então, assim, primeiro você vai melhorar a questão do sofrimento físico, depois você vai cuidar da família, você vai conversar com ele, você vai dar antidepressivo, você vai chamar o psicólogo, aí você vai chamar o psiquiatra, e aí você pode começar com a sedação intermitente, porque o paciente está cansado, pode ser que se ele dormir, ele consegue elaborar isso um pouco melhor. Então, dá um pouco de controle para ele. Eu quero parar de pensar agora em sedação intermitente. E aí a gente vai chegar no momento do sofrimento existencial, onde está indicado a sedação contínua. Mas muita gente acredita que nesse momento você está fazendo eutanásia, mas as pessoas não sabem nem o que é eutanásia. Então, a sedação contínua diante do sofrimento existencial, depois que o paciente gabaritou todos os processos, tem paliativista que ainda pensa que a sedação em fase final de vida, para sofrimento existencial, é eutanásia. E não pensa que você pode modular, né? Se é uma sedação leve, uma sedação profunda. Se eu fizer a sedação profunda, eu estou matando o paciente. Eu falei, não, moço, o que está matando o paciente é a doença dele. E a doença está em franca progressão. E aí, todas as questões que ele precisa contextualizar e viver estão devidamente cuidadas. Então, você está fazendo certo, só que isso dá trabalho. Muito trabalho. Né? E você acha que isso, de certa forma, também acho que reflete um pouco da saúde mental dos paliativistas? Porque você sustentar esse desejo do outro de estar vivo, acho que diz muito da nossa, assim, impotência de conseguir lidar com a nossa finitude. Posso contar uma história? Se joga. Tá. Se joga. Vamos lá. Essa história não está em nenhum livro. Vocês sabem que eu abri uma empresa de assistência domiciliar de cuidado paliativo. E essa empresa foi fechada o ano passado. A gente cuidou de quase 4.000 eventos e a gente conseguiu 100% de alinhamento dos desejos de morrer em casa, com as diretivas de vontade. Só que no início desse processo, né, era um início onde eu estava bem envolvida ali na assistência, porque a gente já tinha pouca gente, né? Então, quando você abre uma empresa, você lava, passa a cozinha, né? Você atende o telefone e tal, você serve café. E aí eu era múltiplas atividades, então eu fazia assistência domiciliar também. E tudo na empresa estava com meu nome. Então, as consequências de tudo que era feito, eu entraria como a principal responsável. Aí, a gente teve uma paciente jovem, de 21 anos, que né, entrou no processo lá de triagem, vamos dizer assim, para cuidado paliativo e preencheu todos os critérios. Era uma menina que tem uma doença genética, onde ela tem muitos cânceres. Então, ela teve o primeiro, acho que foi de tireoide, depois ela teve um câncer de pulmão, depois ela teve um câncer de estômago, intestino. Era um câncer gastrointestinal, esse terceiro dela. E aí, ela estava obstruída completamente e recebendo nutrição parenteral em casa. E aí, a empresa, Casa Humana, foi chamada para assumir o caso. Primeira avaliação da moça, ela 21 anos, ela diz, eu quero parar tudo. Eu quero morrer. Eu não quero mais viver assim. Porque eu não vou ter vida. Se eu saio dessa, eu vou ter outro. Pandemia. Caso, né? Começa na pandemia. E aí, foi feita a avaliação médica. E o médico da minha equipe disse, totalmente pertinente. Ela é maior de idade, ela pode dizer que ela não quer mais tratamento. E falhou os tratamentos. Falharam todos os tratamentos de quimioterapia com ela. Totalmente silenciosa aquele abdômen, recebendo nutrição parenteral. Ela recebia à noite porque ela fazia faculdade durante o dia. A faculdade estava online. Aí foi feita a avaliação psicológica, concordaram. Avaliação da enfermagem, concordaram. Qual o contexto? Sofrimento familiar, porque a família era contra. Então, ela tinha uma irmã e os pais. Família totalmente contra. Aí, decisão final. Vamos começar a sedação paliativa? Suspender tudo e começar a sedação? Porque ela queria morrer dormindo, ela não queria ter consciência. Aí, eu falei, posso fazer a avaliação dela? Eu falei, gente, peraí. Tipo, virou uma chavinha, né? Peraí, porque assim,
Não, mas ela tem autonomia, a família tem que Não, aceitar. assim, Que é um discurso que a gente briga, você lembra Uhum. quando, né, eu escutava essa história, a família tem que, eu falei, eu boto um ovo colorido, né? Falei, não, família não tem que nada. Vou lá. Isso sim é autonomia, né? Aí vou lá, falei, o que ela faz de faculdade? Aí ela faz medicina, olha que interessante. Ela estava no 3º ano. Aí, 3º ano da medicina. Tá fazendo faculdade? Tá, ela se interessa, ela faz faculdade durante o dia, ela não perde interesse da vida, né? Vou fazer avaliação, escala de depressão, 0. Ela não pontuava para a escala de depressão. E ela mantinha o interesse pela faculdade. Só que aquilo que ela estava vivendo não tinha sentido. Então, ela não via nenhum motivo para ela continuar viva diante daquela realidade, que ia continuar acontecendo. Então, a gente tangencia uma síndrome da desmoralização, que é um negócio que você não consegue elaborar um senso existencial para aquilo que você tem que viver. Você fala, não dou conta, não quero. Aí falei para ela, falei assim, tá bem, olha, eu tenho um grupo de alunos de medicina que tinha um projeto no Instagram na época da pandemia, que era Padrinhos Med. E aí, no Padrinhos Med, você podia pedir pro médico que você admirava, tal, no Instagram, se ele pudesse tutoriar você, fazer uma mentoria sobre aquela especialidade. E eu estava, na época, com 26 mentorados, só não tinha gente do Acre. Era o único estado que eu não tinha. Então, tinha estados repetidos. Então, eu estava com 26 mentorados, a gente estava fazendo os temas de cuidados paliativos, a gente se encontrava uma vez por semana, 2 horas, tal. E eles estavam super afim, aí eu falei para ela, falei, olha, eu tenho um grupo de estudantes, a gente vai começar nessa semana sobre notícias difíceis. Você não quer aprender? Ela falou assim, por que eu me interessaria? Ela era super durona, assim, por que eu me interessaria por isso? Eu falei assim, porque tem seus pais que você vai ter que dar uma notícia difícil para eles. Uma notícia que vai mudar a perspectiva de realidade do futuro deles, porque você quer morrer. Então, a gente pode cuidar de você com a sua decisão? Podemos. Só que você entende que você faz parte de uma família. E você se importa com teus pais? Ele falou, claro, mas eles não se importam comigo. Eles tomam decisões que eu tenho que continuar fazendo tratamento e eu que tenho que fazer o tratamento. E aí eles não se importam comigo, mas você os ama? Ela falou, amo. Eu falei, então, você já esperou tanto tempo. Vamos mais algumas semanas? Algumas semanas? Falei, pelo menos umas 2, para você ter noção do que você vai fazer com eles. Você vai ter que dar uma notícia. Eu te ajudo, vou estar com você e tal, mas tem que partir de você. Não pode partir de mim, porque você é a pessoa adulta de 21 anos que toma uma decisão autônoma sobre os seus cuidados. Você é a pessoa que vou te ajudar a colocar isso em prática. Mas você é a protagonista da história. Então, eu vou te ensinar. Interessante, você chama ela para a responsabilidade da decisão dela. Isso. Da autonomia. Né? Isso é autonomia, né? De você também Autonomia, né? lutar com Fala as assim, ó, consequências. como que nós vamos preparar a tua família para isso? Você tolera mais um pouquinho? Ela falou assim, tá, eu quero então. Mas eu não vou abrir a câmera. Eu falei, não precisa abrir a câmera. Eu te apresento como mais uma afiliada, né? Mais uma estudante de medicina. E você deixa a câmera desligada. E era legal porque ela tinha uma foto maravilhosa que você não parecia que era... o descanso de tela dela era ela prestando muita atenção. Então, óbvio que os meninos repararam e tal, mas todo mundo ficou quietinho. Fizemos o treinamento. E aí, eu fazia visita domiciliar para ela toda semana. 2 vezes por semana, no começo. E acolhendo os pais, né? Porque os pais querendo muito que ela, óbvio, ficasse viva, né? E eu conversei com o oncologista falou, Ana, tem um medicamento novo, uma terapia-alvo, que eu queria muito que ela fizesse, porque o câncer dela tem a membrana X lá, a proteína que essa terapia-alvo alcança, e eu queria muito que ela fizesse. Mas só que a gente está com uma ação em cima do plano, e aí deve chegar, eu estou justificando. Não era exatamente ação judicial, mas eles estavam negociando porque era para aquele caso, então o plano ia liberar. Mas tinha, sei lá, a demora técnica ali, e estava demorando algumas semanas.
Eu falei, bom, então agora tem essa jogada agora que tem um tratamento. Aí ela começou a se interessar pelo grupo. Então ela vinha, eu falava, eu ia, ela falou assim, e aí, teve algum... Como é que foram as aulas, tal? Não, eu gostei. Ah, mas por que fala isso? Ah, você citou Foucault, mas eu não procurei. Falei, não, Foucault é um cara que está em outra área, né? Não é, ele não está na medicina. Aí a gente discutia as coisas e ela é muito inteligente. Então eu falei, ó, vamos assim, vamos assim, vamos assim. Aí chegou no momento em que ela peitou os pais, virou uma trincheira na casa. E aí ela falou, eu quero agora. Quero a sedação agora. Aí eu fui para casa dela e falei, estamos com um problema meio sério aqui, porque você decidiu fazer a sedação e a gente está no meio de uma pandemia e não existe Dormonide. Não existe para comprar, não existe de sedação. Nós estamos com muita dificuldade de encontrar o sedativo, você vai ter que internar. Ela, não, internada eu não vou, quero morrer em casa. Eu falei, então, você me deixa sem alternativa. Meio da pandemia, vai normalizar nas próximas semanas. Nisso, chega o remédio. Ela gostava muito da oncologista, a oncologista falou com ela, e eu falei, a hora que eu tiver as ampolas suficientes para fazer sedação paliativa para você, pelo menos por uma semana, eu te aviso, a gente começa. Eu estou na luta aqui para conseguir, porque está no auge da pandemia. E aí a programação era sedação e desligar a NPT. Desligar a nutrição parenteral, e seguir com a sedação. Aí teve isso, eu ainda tinha, né, percebendo o quanto ela estava interessada na medicina. Porque ela tinha algo que ligava essa menina à vida que não era doença. Isso eu percebi. Recebeu a medicação enquanto aguardava a sedação, a midazolam que a gente estava buscando conseguir. E ela respondeu. Aí começou a voltar o ruído hidroaéreo. Aí um dia ela me mandou uma mensagem e falou assim, se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu posso? Eu falei, pode. O que você quer comer? Aí ela falou, não, tomar uma Coca-Cola. E aí ela estava com uma gastrostomia aberta. Então ela podia tomar e abrir. E aí ela estava... Quando eu cheguei na casa dela, tinha um pacote do McDonald's. Ela comeu o Big Mac com Coca-Cola. E não saiu. E batata frita. E nada aconteceu. Não saiu pela gastrostomia. Não saiu pela gastrostomia. Então... Ela estava respondendo. A história agora. Ela se formou em medicina. E ela tá muito bem. Eu troco mensagens com ela até hoje. Falei, e aí, como é que tá a vida de médico e tal? A última vez que eu falei com ela, na verdade, ela não estava médica. Me deu vontade, agora eu vou escrever para ela depois desse podcast. Mas ela tinha se formado. E ela teve remissão completa do tumor com a terapia-alvo. Imagina se eu não tivesse tido essa capacidade de lidar com o sofrimento dela, mas olhando para ela como paliativista que sou. Todo mundo. Se você for olhar do ponto de vista técnico... De critérios, né? Tá tudo certo. Tá posto. Paciente em cuidados paliativos, fase avançada de doença, sem responder a tratamento, com sofrimento existencial imenso, a família com seu sofrimento também, mas do ponto de vista direcionado para o paciente, exclusivamente, coberta de razão. Tanto que, se eu não fosse médica junto com o outro médico, ela teria sido sedada e morreu. Só que aí eu falei, a consequência vai vir para mim, vamos estudar direito o caso. E aí, quando você percebe que tem alguma coisa que liga o paciente à vida, por que não cuidar disso? Porque eu sou médica, cara, eu não sou assassina. Com todo... Clareza, né? Então, e eu não sou uma cumpridora de guidelines. Eu tenho um QI, né? Eu tenho um QI de conhecimento e tenho um QI emocional. E aí, o que foi feito de guideline, as pessoas precisam entender que nós não temos que colocar o paciente encaixadinho dentro do nosso copo d'água, porque o paciente é uma cachoeira.
Porque o nosso guideline é um copo d'água. Que a gente toma para matar a nossa sede de recursos e falar, cumpri tudo direitinho, tá tudo certo. Eu sei o guideline. Só que olhando para ela, o guideline não se encaixava. Mas, tipo, você olha, igual a passagem lá da alma imoral da galinha. Você olha a galinha, olha a mulher, a galinha, olha a mulher. Aí você fala assim, não, pelo guideline, a resposta é não. Mas quando você olha para a pessoa, a resposta é sim. E ela deu um sim para a vida. Só que eu nunca fiquei contra ela. Eu soube o meu papel, que era o papel de quem cuida. O que faltava para essa moça? Alguém que validasse o sofrimento dela. A única coisa que eu fiz, que ninguém tinha feito, era validar o sofrimento dela, mas não obedecê-la. Você tem razão de estar sofrendo, porque é isso. Né? Ana, você está trazendo um ponto tão interessante, assim. Você acha que isso tende a gente refletir como que está sendo a formação desses paliativistas, assim, se a gente está indo para um extremo? Isso que você trouxe, né, da medicalização do sofrimento e o quanto que, às vezes, a gente está perdendo a mão de querer colocar os pacientes no guideline, com isso, realizando más práticas, que a gente tanto critica, né? E não personalizando o cuidado, né? Que porque é a base do cuidado era paliativo, né? Sair do 0 pro 100 sem olhar para quem é o ser humano que estava com o sofrimento. E a complexidade. E parar e investir tempo naquilo que é muito difícil. E como você falou no início, né? Estar presente. O quanto que isso é difícil. E não ser só um tratador de sintomas. Porque eu percebo que existe na formação uma obsessão pelos checklists. E aí, você interpõe o checklist na direção do paciente. Então, é mais importante eu ter um checklist para cuidar de você do que cuidar de você. A gente só mudou o nome, é checklist de cuidado paliativo, mas o checklist é tão bonito. Segue, né? Segue como a meta, né? Para além do cuidado com o outro. Existe uma coisa que está no Manual Internacional de Cuidado Paliativo, e aí você tem que cumprir aquilo. Porque o paciente, ela tinha critérios de inclusão para sedação paliativa por sofrimento existencial. Mas ela é uma paciente... Era, né? Naquele momento, era uma paciente em fase final de vida. Que até poderia ter sido questionado a introdução da nutrição parenteral. Sim. Né? Então, se entrasse um paliativista totalmente vinculado à prática do cuidado paliativo, ele já ia detonar um oncologista para a família. Falar assim, não, olha, o que é isso? Por que fez uma gastrostomia? Né? Por que pôs uma nutrição parenteral? Isso está errado, né? Isso é uma coisa que é totalmente errada. É um erro técnico essencial você colocar a nutrição parenteral no paciente que está ocluído completamente por câncer e está tudo tomado, a barriga dele. Tem uma carcinomatose peritoneal total, a barriga dela era uma pedra. Então, ele vai olhar isso e vai falar assim, não, tem que sedar. Talvez ela fosse uma paciente perfeita para indicar a morte assistida. Mas à medida que você tem uma especialidade, ou infelizmente ainda, agora uma área de atuação que cuida de sofrimento, não é que a conduta não é isso, vamos programar sedação. Não, é de você realmente cuidar desse sofrimento. Para diante desse cuidado, você ver se aquilo está realmente de acordo com o que a paciente de fato quer. Ou se às vezes ela tomou essa decisão porque ela acha que aquilo ali é a única forma dela conseguir aliviar aquele sofrimento, né? E na negociação da terapia-alvo, como a gente estava esperando conseguir o midazolam, eu disse para ela, eu falei assim, olha, os teus pais, eles estão totalmente esperançosos nesse tratamento. Se você fizer esse tratamento e o tratamento falhar, eles não vão ter alternativa que não seja aceitar a tua decisão. Então, tem 20% de chance de dar certo, segundo a tua oncologista. Aí ela me disse, toda vez que eu tenho alguma chance, pode ser 90%, eu vou ficar nos 10%. A minha vida é a da exceção ruim. Aí eu brincava com ela, cara, eu te entendo, porque na hora de sortear, eu só ganhava mais plantão. A única coisa que eu ganho a mais é plantão. Eu nunca ganhei nada de sorteio, mas vai sortear plantão do Natal. É a Ana que vai, colezinho da Que Bom, não isso, nunca, nem isso. E aí, eu me aproximei muito dela também através do humor, né? Eu falei,
já que é tão difícil, Sim. se fosse fácil, não era com você. Então, ou seja, tudo para você é mais difícil. Só que agora você não está sozinho. Eu estou contigo. E eu vou fazer o que você precisa fazer, mas entenda que o sofrimento dos teus pais é algo que você nunca vai imaginar, porque você ainda não tem filhos. E você nem quer ter. Porque você pode até... ela falava assim, eu não vou casar, não vou ter filho e tal, porque eu posso passar a doença para os meus filhos, que absurdo. Então, ela tinha uma noção do sofrimento dos pais, mas não tanto. Eu falei, então, você não consegue imaginar. Não vai dar certo a terapia-alvo. Você tem certeza que não vai dar certo. Então, a resposta que a médica disse é de um ciclo, né? Que a gente já vai ter alguma ideia. Então, já que estamos esperando, toma a terapia-alvo, né? Porque os efeitos colaterais são mínimos, né? Que você fadiga e você está conseguindo ter as aulas da faculdade e tudo mais. Então, a negociação foi de trazer para ela também o protagonismo de filha, de parte daquela família. Porque o paciente também, às vezes, é tratado como coitadinho. Então, ela também ficou mais poderosa diante de tudo que ela estava vivendo. Mas sem abandono. Eu falava com ela todo dia, trocava WhatsApp. Bom dia, como é que você está? Conversando com as técnicas de enfermagem. Né? Não converta ela, né? Não diz que ela está errada. Você tem que ouvir, você tem que fazer o acolhimento, mas isso dá trabalho. E você tem que ter noção de saúde mental. E aí, Ana, você coloca um outro tema, que é um tema muito caro para nós paliativistas, que é o valor invisível do cuidado. O tempo, a escuta, a empatia, a disponibilidade e disponibilidade emocional. Imagino eu a disponibilidade emocional que você teve ao longo desse caso para não simplesmente ficar no guideline e não sair do 0 a 100 e só, mas toda essa articulação. Não, fora o que eu tinha que enfrentar com as coleguinhas, né? Isso. Porque Isso todo mundo falou assim, você tá fazendo ela sofrer mais. Ana, você tá... você tá fazendo uma coisa errada. Porque ela tem critério. Então, assim, aí o julgamento. Ana, você não sabe nada de conhecimento técnico, porque você não tá cumprindo o guideline, porque ela tem ela tem critério de inclusão 100% para sedação, por sofrimento existencial, e ela não tem depressão, porque eles brigavam comigo e falaram assim, ela não tem depressão, que seria uma coisa que adiaria essa decisão. Teria que tratar a depressão dela. Ela não pontuava para depressão. Mas realmente ela fecha mesmo o critério. Teria total indicação E aí para isso. A questão é que tá entra na errado. perspectiva do... Mas é um sofrimento realmente, né, intratável, existencial. E aí você, com ferramentas para cuidado disso, conseguiu alcançar dela pensar numa outra alternativa. Pronto. Então, essa coisa que incomoda, porque eu não vou cumprir um protocolo que não se encaixa naquela história. É um cuidado individualizado. Não é isso que eu pelo menos, aprendi isso no cuidado paliativo. Você titula a dose, né? Sim. Do tratamento da dor, porque a dor é única. A minha dor é diferente da tua e você tem que titular a dose. Agora, você também não tem que titular a dose do tratamento de todos os aspectos? Você não vai incluir a dimensão familiar no cuidado? Porque é o cuidado centrado no paciente, mas se a gente fala de 5 dimensões do cuidado, é incoerente. Saca essa condição? Então, porque o guideline, ele não alcança a complexidade psíquica de um paciente, nem a nossa. Sim. Porque teve um outro paciente também, que foi avaliado, era sofrimento existencial e tal, e aí foi avaliar, e aí é outra história que vale a pena também. Sábado, foi feita uma avaliação desse paciente, quem foi falou totalmente pertinente, é um sofrimento psíquico imenso, ele é um artista, a família está toda de acordo, está todo mundo orientado. Eu falei, mas está todo mundo mesmo? Porque quem chamou a gente foi a sobrinha. E a sobrinha não tinha esse discurso de finalização de vida tão rapidamente, porque ela trazia uma condição de sofrimento existencial, de coisas que ele precisava ainda pontuar e trabalhar, né? E aí ela fala, preciso de ajuda porque meu tio não está conseguindo fazer isso sozinho, vamos lá. Não, a família, que são as irmãs dele, que são as responsáveis e tal, estão todas alinhadas com a decisão dele. Falei, tá, mas e os sobrinhos? Não, isso a gente não precisa se preocupar. Eles vão falar com os sobrinhos.
Vocês não aprenderam que sedação você tem que falar com todos os envolvidos? Você tem que falar até com os técnicos de enfermagem, porque senão eles vão dizer que você está matando o Tudo paciente. amarrado. Tudo costuradinho, ponto cruz, com avesso perfeito. Aí, bom, tá bem, sábado. Aí marcaram para terça, para começar o procedimento de sedação. Chega o médico, outro médico, foi para sedação, chegou lá, ele estava super feliz, recebendo os amigos, distribuindo as obras dele, e chega e fala assim, pode ser mais tarde? Pode começar amanhã? Porque hoje eu vou dar um jantar aqui para os meus amigos e a gente vai celebrar e tal. Eu falei, pera. Isso não é um discurso de quem quer, né? Eu falei, eu tô achando que o moço tá querendo a morte assistida, né? Porque se ele tá ótimo para poder viver tudo isso, né? Distribuindo as obras, autografando, casa cheia, tal. Aí eu falei, aborta a missão. Eu vou fazer a avaliação desse paciente. Porque, de novo, o CRM é meu, né? Aí, Entendi. isso era uma terça. Eu podia ir só na quinta. Só faltaram me bater. Você vai deixar o paciente terça, quarta, quinta, o dia inteiro em sofrimento? Isso é um absurdo. Isso é uma falta de profissionalismo. Eu falei, não, falta de profissionalismo é eu cancelar o consultório inteiro para eu vir fazer. O paciente estava sem dor, sem falta de ar, via oral pérvia, porque estava jantando e fazendo festa e tomando, brindando com champanhe. Então, o ESAS dele tá jóia, entendeu? Então, não é uma emergência paliativa. Eu vou na quinta-feira. E estamos falando de critérios, né? Estamos falando de critérios, Claro. né? Check. Eu falei assim, vou na quinta-feira porque não é um paciente que eu vou ficar 15 minutos lá. E eu não tenho energia às 10 da noite para ter uma conversa dessa. Eu vou para lá 5, 6 horas da tarde e a gente vai ter, realmente, avaliar essa questão do que ele quer de fato. E se todo mundo tá na mesma página. Aí chamei os sobrinhos também para aquele dia. Parecia um corredor polonês, assim, para eu chegar no quarto. Todo mundo pé da vida. As irmãs me olhando com aquela cara assim, sou cruel. Você é uma falsa, porque o que você escreve não é o que você faz e tal. Me agredindo mesmo. Cheguei, paciente escondido ali debaixo do travesseiro ali. E aí, se você me deixou sofrendo aqui 2 dias, eu sentei e falei, sabe o que é? Você me pede uma coisa que no nosso país é proibido. Você está me pedindo uma condição de eliminação da sua vida. E eu tenho autorização para cuidar do seu sofrimento. Então, se eu vou correr algum risco de ser presa ou perder o CRM, antes disso, eu tenho que olhar nos olhos da pessoa que eu vou me colocar em risco. E eu quero saber se vale a pena. Eu não te conheço. Porque você vai morrer de uma forma ou de outra, porque você tem um câncer avançado. Então, morrendo rapidamente ou demoradamente, você vai morrer. E tem uma chance muito grande de eu não morrer antes de você. E eu vou ter que arcar com as consequências disso. Então, para cada paciente que eu cuido, eu tenho que olhar para a cara dele e ver se vale meu CRM, vale minha liberdade. Ele olhou assim para mim. Eu não sabia disso. Eu falei, pois sabe, eu vim aqui te contar. Só que eu não podia vir aqui te contar e ter essa conversa com você e com a tua... Aí as senhorinhas, assim, todas... Eu falei, não podia ter essa conversa com você em 15 minutos na terça-feira ou na quarta, que eu não tinha como vir aqui e ter tempo de te ouvir. E você vai precisar me ouvir antes. Porque eu não posso fazer o que você quer que eu faça. O que eu esperava que ele esperava? Que a gente ia sedar, ele ia morrer em 5 minutos. Ele talvez não... mas ele talvez não soubesse que aquilo não era permitido. Então, eu acho que ele até sabia. O que foi oferecido para ele? Eu personalizei a consequência de um processo. Talvez eles soubessem. Talvez, todo mundo sabe, entendeu? Mas aí ele falava assim, não, eu não aguento ter consciência da minha dependência e tal. Então, tá bom. Eu falei, e aí eu instituí um protocolo da Casa Humana, que era um protocolo de fazer uma sedação intermitente. Na verdade, era uma sedação de 3 dias seguidos,
com sedação moderada para profunda, todo monitorado, Que é uma orientação guideline. É. Uhum. monitoradinho para a gente não passar do ponto, Fazer uma né? sedação Então, intermitente. deixar a frequência respiratória intacta, porque ele precisava de morfina, ele Uhum. tinha dor, então não escaloneia, né? Uhum. Loucamente a morfina. Então, monitorado com todos os cuidados por 3 dias seguidos. Aí desligava a sedação e voltava a validar a diretiva. Se voltasse e ele falasse, quero continuar sedado, a gente mantinha a sedação, mas esclarecendo para a família que a sedação era para conforto. Se isso fosse 1 dia, 2, 1 semana, lidem. Uhum. Né? A gente vai dar suporte e tudo mais. E aí falei, não vou colocar doses tóxicas a ponto de abreviar a vida Isso. dele. Eu vou colocar a dose necessária para mantê-lo dormindo profundamente. Que é a sedação. Que é a Que é essa sedação. medicação. Gente, é isso, E- né? tá? Não é? E na- Para quem não sabe, Exato. Isso é sedação paliativa né? é isso. Uma aula de sedação paliativa Que é. com a Então, doutora você Ana vai Cláudia. titular a dose para manter o paciente dormindo confortável. E poder reavaliar, que é uma das diferenças claras, né? Isso. Você poder retirar. E aí, falando para ele, assim, ó, você vai dormir profundamente, a gente vai mexer em você, vai trocar, vai cuidar do seu corpo. A gente vai cuidar do seu corpo. E você não vai ter consciência sobre esse cuidado, que é o que te incomoda. Teu sofrimento existencial é de se perceber dependente. Eu vou te ajudar nisso. Mas a tua dependência vai seguir conosco. Aí falei com as irmãs. Vocês cuidam deste corpo com a gente? Vai ter a técnica de enfermagem Uhum. aqui e tal. Nisso, a sobrinha é que implorou para ele, mas tio, é tão bom conversar com você, é tão maravilhoso, não faz isso e tal. A Aí mesma ele, sobrinha. a mesma sobrinha, foi quem procurou porque a chamou, gente, né? E Como que um pedido tinha de socorro, isso, talvez, e que né, tinha, que eu escuto. tinha sido eliminada da história, porque só se conversou com o responsável legal. Não pode isso, gente. Não é só com o responsável legal, com todas as pessoas que estão em sofrimento Uhum. porque aquela existência está indo embora. Então, você sai da biografia de dezenas de pessoas. Então, a tua vida não pertence só a você, porque nós somos relações, nós somos responsáveis pelas Então. relações, pelo impacto que nós temos na vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí, ele cuidou da sobrinha. Ele falou, tá tudo bem, eu tô em paz. Que bom que você me ama, que bom que... E aí, ela aceitou. Mas é a minha vida e eu não aguento ficar consciente, sendo a pessoa que eu sou. E aí, as irmãs aceitaram que ele ia ser cuidado. Falei, eu não sei quanto tempo ele vai viver sendo sedado, Uhum. dormindo profundamente. Mas ele estava na evolução da doença hepática, estava com metástase. Então, Uhum. assim, poderia ter dado o timing de processo ativo de morte para Uhum. ele, nesses dias que Uhum. que ele esperou, né, essa sedação. E aí, começamos a sedação e ele ficou até um dia mais sedado porque ele queria que eu fosse avaliar. E eu falei, mas você não tenha dúvida que vai ser eu a avaliar. E aí eu fui avaliar, eu falei, desliga a sedação na segunda-feira de manhã, que na final da Uhum. tarde eu vou para fazer a visita. Quando desligou a sedação, a primeira pergunta dele, doutora Ana já chegou? Aí eu falei, não, a doutora Ana vem mais tarde, agora é de manhã, 8 horas e tal. Ele quis tomar banho, ele quis fazer a barba, ele quis tomar café da manhã, ele quis que o barbeiro fosse para cortar o cabelo, para me receber lindo e pleno no final da tarde. E aí as histórias lindas de morrer de Uhum. doutora Ana, que, nossa, pega no cotovelo, incrível, né? É um negócio que às vezes eu acho que as pessoas têm ouvido no cotovelo, né? E aí ele fala, que bom que aconteceu tudo isso, porque eu queria muito te ver de novo. Mas eu Nossa. quero continuar dormindo. Aí me abraçou, agradeceu, me deu os presentes. Aí ele falou assim, eu fiz uma poesia para esse momento. Eu nunca tinha feito uma poesia, mas aí agora eu fiz a poesia. Eu tenho esse áudio até hoje. E aí eu bordei essa poesia e dei de presente para a família, para cada uma das irmãs e para a sobrinha. Aí é uma vida que se encerra pela porta da frente. Ele faleceu 1 ou 2 dias depois. Ele estava Uhum. mesmo em processo ativo de morte. Então deu o tempo. Mas imagina se a gente ceda. E eu tô presa hoje. Uhum. Porque a sobrinha não estava aceitando. Uhum. E ela que me procurou. E aí, se ela processa, eu perco.
E aí eu tô seguindo o guideline. Siga o guideline. E se dê mal na vida. Porque o que cai na prova, às vezes não cai na vida, né? Então, você tem que falar com o técnico de enfermagem, você tem que falar com a faxineira, você tem que falar com a nutricionista. Tudo. Você tem que falar com todo mundo da família. Você não pode confiar. Ah, não, nós vamos conversar com a pessoa e tal, tá tudo bem. Não, me dê o telefone dela que eu vou ligar. Ó, a gente está nessa página do cuidado. É assim que a gente vai proceder. Então, essa complexidade, essa disponibilidade, essa atenção plena de você saber o lugar que você ocupa. Que você não vai fazer por pena do paciente, ou por misericórdia, ou porque... Porque pediu. Aí a primeira médica que avaliou falou assim, mas eu no lugar dele ia querer a mesma coisa. Eu falei, você, olha só a besteira que você está falando, né? É você, não confunda. Por mais parecido que o paciente pensa de você, pensa a mesma coisa que você pensa. Não é da sua conta implantar nos outros aquilo que você acredita que é bom para você. E pode ser até que você mude de ideia, né? Então... Esse cuidado para fazer o que é bom e correto é o que custa, Suelen. Custa entendimento, custa paciência, custa você não ficar com medo de desagradar, né? Porque você, e a família vai reclamar, e a família tá brava. Que pena. Somos seres que precisam lidar com frustração. Eles não têm que nada, mas eu também não tenho que nada nesse momento. Eu preciso estar disponível para... Eu tinha que ter tempo, eu não podia ir ficar 15 minutos para e falar. E eu trouxe para ele um posicionamento que aí ele teve empatia por mim. Aí ele falou, você vai fazer isso por mim? Eu falei, vou. Todo paciente que eu tenho vale meu CRM. Então, eu não estou aqui só para me defender, mas eu tenho que estar aqui para redução de danos, para redução de riscos. E fazer vocês todos entenderem que a gente, aqui no nosso país... A gente pode aliviar o sofrimento, a gente não pode acabar com o sofredor. Sensacional. Ana, estamos impactados, viu? Inclusive com esses 2 exemplos do quanto que você traz, né? O quanto que a parte técnica é essencial, mas aliado com assim... Não é sobre a humanidade. Eu acho que há uma complexidade muito grande nesse cuidado. Muito grande. De avaliação de saúde mental. A humanidade, eu acho que cabe a todo mundo que está vivo, né? Mas eu vejo isso um lado muito complexo, que eu acho que é aí que cabe o papel do paliativista. E aí é que cabe, mas às vezes as pessoas são muito pequenas para ocupar o lugar que elas precisam ocupar. Então, vamos lá. Então, vamos ajudar essas pessoas, valoriza a sintomatologia. E não sabe lidar com o que é mais complexo, que é o adoecimento psíquico diante do limite da vida. Então, acabar com esse sofrimento é um negócio que, nossa, que delícia poder fazer isso. Mas isso custa conhecimento, você precisa ter noção de saúde mental. Precisa ter seja uma formação, seja saber fazer isso da forma adequada. Vou trazer o psiquiatra junto, mas na primeira paciente, a avaliação da psicologia não contribuiu para analisar a paciente como um todo, né? Era uma avaliação da psicologia, não do cuidado paliativo. Mas é o ponto que você traz, né? Foi avaliado pelo psicólogo, mas quem? O que fez? Então, né? Mas todo mundo que trabalhava na casa humana tinha formação em cuidado paliativo. Mas, de novo, para martelo tudo é prego. E aí, é o guideline. Tá escrito lá que você tem que montar a caixinha daquele jeito. E vocês, por exemplo, faziam reunião múltipla? Sim. Às vezes, na nossa equipe, a gente... Às vezes tem alguma questão que, escutando o outro, a gente percebe. Acho que talvez você esteja tomando decisões dizendo mais sobre você do que o outro. E tá tudo bem. A conduta para isso é a gente te acolher diante do que cabe a gente como instituição e mudar o cuidado. Para alguém que consiga olhar dessa forma mais global. Porque, de fato, o paciente precisa. Independente do que eu quero, da minha dor, ou da minha conexão, eu faria isso. Essa fala é muito complexa e muito perigosa, né? Não, mas eu concordo com o que o paciente quer porque eu faria no lugar dele. Então, esse é o momento de você se retirar do cuidado e colocar outra pessoa. E aí que tá o grande perigo, né? Porque... E da importância de equipes, né? E dessa transparência de, olha, acho que você não tá bem. Deixa a gente tomar esse cuidado, entendeu? Cuida de si pra gente cuidar desse paciente. E o quanto que a nossa sociedade, o quanto que a gente tem formado várias pessoas que estão adoecidas e às vezes, por fazer essas trocas, vão cuidar de outras pessoas, mas estando adoecidas. Isso.
E faz essas trocas extremamente perigosas, e não poderiam estar nesse cuidado. Se você, se E que você há não- um tabu de falar assim, eu não tô conseguindo. Ou da pessoa aceitar que assim, olha, você não tá legal, você não tá bem pra cuidar desse paciente. Às vezes a pessoa toma isso pra si, né? E às vezes mas a maior agride. parte, então, O que você sente? eu penso que o contexto, né? Casa do cuidar. Todos os módulos da pós começam com cuidando de quem cuida. Uhum. Começam. Você botar o pé na pós, no dia do módulo, primeira coisa que você vai ouvir é sobre autocuidado. Diversas modalidades. Da parte física, da parte psíquica, da parte familiar, da parte financeira, tudo. A gente gabarita ao longo do ano todo todas as possibilidades de autocuidado com várias opções entre elas. Porque aí você não precisa, você não vai fazer atividade física, você não gosta de corrida, você gosta de boxe. Então, a gente apresenta as duas coisas. E quando a gente tinha presencial, eu falava, se você não chegar na sexta-noite, você não precisa vir. Porque quem não chegar a tempo de passar pela parte do cuidando de quem cuida, leva falta no módulo inteiro. Uhum. Que às vezes na formação a pessoa Né? Cuidado. É atividade física que eu tô falando, cuidado. né? Autocuidado. Sempre joga pro lado, Joga pro lado. Um desafio. E aí, quando você vai ver a formação do paliativista, isso às vezes é o módulo final. Se tiver, cuidando de quem cuida. Então, você põe na lata do lixo tudo que você experimenta diante do paciente. Eu tô com a terapia em dia. Autocuidado tá em dia. Eu sei o lugar que eu ocupo. Então, eu tenho energia para poder cuidar do outro? Tenho. Precisa de bastante? Precisa. Mas quando você faz isso, você não tem que terceirizar a culpa do seu desabamento emocional, da questão com a sua família, das questões afetivas. A responsabilidade é sua. E só que você tem que se colocar em primeiro lugar. Uhum. E não é o seu ego em primeiro lugar. É a sua consciência do espaço que você ocupa. Teve um outro contexto na pandemia que tinha médico no grupo que não queria entrar pela área de serviço. Eu vou entrar, sou humilhada para entrar pela área de serviço. Falei assim, moça, você precisa de tapete vermelho? Eu entro pela janela, se precisar, precisa meio guindaste, porque a gente era criticado, lembra que a gente era profissional de saúde? E aí você era a pessoa que levava a doença para casa do paciente. Então, eu falei assim, eu entro pela porta, tiro o sapato, lavo a mão no quarto da empregada, que não é sobre isso, gente. Mas eu falei assim, então, e eu, né, que eu não falo que eu sou a donoquinha e tal, não sei o que e tal, eu entro pela área de serviço, porque o meu propósito era chegar no doente, não era ser bem recebida. Você tem que entender o que você precisa do cuidado. Você precisa de muito obrigada. A gente teve um negócio que aconteceu que foi muito terrível, um paciente com sofrimento existencial. E aí, no finalzinho da Casa Humana, já estava meio para os finalmente, foi uma reclamação para o Google de um paciente que estava em sofrimento existencial. A médica que estava cuidando do caso não quis dar a sedação profunda. A família desestruturou, porque era a hora de fazer a sedação. Ele já tinha cumprido tudo, assim, sedação intermitente, não sei o que e tal. Ele fez as pazes com todo mundo que ele precisava fazer, teve dissolução do fogo. Foi a coisa mais linda. Era só fazer a sedação. Não foi feita. Aí a família colocou o paciente no carro, levou para o hospital. Puta, foi aquele terror, né? A médica que indicou deve estar me odiando até hoje. Porque... Ouçam esse caso. É importante a gente trazer que acontece muito desses casos, gente. Tá? Então, aí foi a reclamação pro Google, né? Terrível, assim. E acabando comigo. Falei assim, olha, zero de empatia, zero de cuidado. A pessoa fala que cuida, escreve, não sei o que e tal. Essa semana. Isso foi novembro do ano passado. Acho que foi outubro, novembro, por aí, viu? E aí, essa semana passada, eu recebo uma mensagem da filha que tinha me bloqueado, que foi a que fez a reclamação, pedindo ajuda no luto. Porque tá muito difícil de lidar. E aí, ela me pede desculpas pelo que foi escrito. Porque ela falou, a gente estava em muito sofrimento, doutora. E eu entendi que eu tinha que colocar a culpa em alguma coisa. Só que está muito mais difícil agora. E eu sei que eu preciso falar com você. Não sei se você vai me perdoar pelo que eu fiz. Óbvio que eu vou perdoar. Né?
Mas Dentro da entender- habilidade de cuidar de sofrimento, você consegue compreender consegue esses movimentos, compreender. né? E não levar para É. pessoal para si, né? E eu penso que Se colar até aquilo, eles né? tinham razão, porque a médica que estava como responsável, enquanto eu estava lidando com o caos do fechamento da empresa, eu estava muito na retaguarda. E até uma coisa que eu preciso falar, não inventa a moda de abrir empresa, tá? Assim, eu tenho Precisaríamos fazer um outro episódio de fazer sobre um isso. hospital, eu tenho um sonho de fazer... Não tenha sonhos. Por quê? Dorme mais um pouco. Por O quê? mercado está morrendo. Se você, Como assim? se você Fala pra quiser gente fazer sobre isso. alguma coisa diferente no mercado que você tem agora, vai morrer. Eu falava com todo orgulho, né? Não tem nenhuma empresa como a Casa Humana. Nenhuma empresa com todo... Né, com tudo que a gente faz, tudo que a gente oferece, o jeito que a gente faz, a individualização, não tem. Aí, um belo dia eu pensei, não tem porque não é um bom negócio. Ai, Ana, Não posso tem falar uma coisa? Até, bicho, Mas assim, cheguei eu conheço muito a Casa Humana e eu fico pensando o quanto dentro, até dentro tá dentro do que o mercado traz. De que, assim, os grandes negócios, inclusive, eles nascem, crescem e morrem. Então, E isso não faz mas não é daquele perene do jeito que eu projeto, queria. né, Não- que não foi bom. Eu conheci muito a Casa Humana e eu sei o quanto que foi um projeto que deu muito certo, mas como todo projeto dentro do mercado, ele tem um fim. Então, a questão Como a gente é, também. Posso pensar assim E um vamos dia, próximo. mas a questão Qual é próximo? financeira. Vamos para É próximo. muito difícil as pessoas entenderem que cuidado custa. É isso, né? Que é Entendeu? qual o valor do cuidado, dessa Né? entrega, desses casos que você compartilhou, o quanto que é precificar isso. Isso é muito complicado. Isso que a Ana tá falando é um ponto muito Demais. sensível, que muitas pessoas trazem pra gente nas discussões em relação à gestão, é como realmente estabelecer isso frente ao mercado que você comentou. Que só Está em quer- cuidado paliativo, a situação Só quer da desvalorizar saúde. o cuidado, né? Só quer minimizar a importância do cuidado. A gente não consegue receber por uma visita domiciliar de 2 horas, né? Então, você não... E aí, se você recebe o valor de visita domiciliar que o mercado está disposto a pagar, você vai fazer caridade. Exato. Aí você quer fazer caridade, você vai trabalhar em instituição de caridade. Vai fazer Você caridade vai como fazer caridade mesmo, exato, entendeu? não No seu trabalho. tempo livre, você vai É. fazer, né, o trabalho voluntário. Exato. Mas é aquela questão, assim, né? Deixa eu ver qual é a sua opinião sobre isso, né? Do mercado. Vamos, então, dar cara, né? Dar rosto para o mercado, né? As pessoas. A gente até deu um exemplo de um podcast desse, né? Conheci uma família que o discurso era: a gente adora viajar para Dubai, a gente adora comprar relógio legal, nossa, a gente adora. Ah, não, mas aí pagar pela consulta domiciliar, não. Ah, não, a gente queria alguém do plano. Acho que tem uma questão nossa cultural, né? Do que a gente quer pagar, né? É como se o que está relacionado a cuidados de saúde, cuidados médicos, cuidados de todas as especialidades, né? Inclusive todas as profissões que dizem do cuidado de saúde, isso tem que ser provido pelo sistema, seja o sistema SUS ou seja o sistema das operadoras. E sim, infelizmente, para muitas pessoas é o que as pessoas têm. Não estamos falando sobre esse caso. Estamos falando sobre o caso das pessoas que não querem investir nisso. Porque eu acho que isso sim reflete de depois o sistema achar que as pessoas não dão tanta Não, é uma importância, então eu posso cultura. pagar qualquer É a coisa. O cultura. que você acha sobre isso? É a cultura da falta do cuidado. Uhum. A pessoa se descuida. E aí depois ela quer consertar isso com plástica, né? Então eu falo, a gente vai encher a cara de botox, mas não relaxa o coração. Você tem um coração rígido. Uhum. Você vai encher preenchimento de rugas e você está totalmente esvaziado de conteúdo afetivo. Então você vai criar uma massa de pessoas descuidadas que querem parecer mais novas. É isso que a gente tem como cultura hoje. As pessoas Total. não se cuidam, elas não dão valor para isso, elas dão valor para uma viagem riquíssima, dão valor para um relógio maravilhoso, elas dão valores para aquilo que vai sobreviver a elas. É isso. Quando eu tenho uma fala super dura na palestra, eu falo assim, você fez a reforma da sua casa, você escolheu os melhores, né, os melhores produtos, você gastou pra caramba numa casa que tem 3 andares. E você não pensou que você tem que fazer um banheiro decente na parte de baixo, porque o dia que você estiver morrendo, você não vai poder ir subir no seu rooftop, entendeu? Então, você gastou tudo isso e você olha para o seu vaso sanitário e entenda que ele vai viver mais tempo que você.
Então, se você valoriza aquilo que é mais perene do que a sua própria existência, tem alguma coisa errada com a sua existência, anjo. Tá muito errado isso. Só que a gente não vai mudar as pessoas que já estão, sei lá, no final para isso. Porque aí São as crianças, são os jovens, são as crianças. Tem algo, por exemplo, que o seu livro resgata que cai. Que cai Então, é isso. isso. Que cai essa questão da cultura, do que a gente precisa, do quanto que eu estou quase escrava ao olhar do outro, do que o outro acha de mim. E o teu livro fica posto que todo mundo quer de fato falar sobre o que, acho que assim, o que é importante para ele. Eu vejo isso como uma grande esperança. O que você acha? Numa construção. Não, eu penso que vai mudar, porque tem que mudar. Eu acho que tá mudando. Que é insustentável. Tem que mudar. Ou a Vamos gente retomar vai pela biografia, né? 1 milhão de pessoas leram. Traduzido para 8 idiomas. Você imagina Tem que algo cada um aqui. que comprou emprestou para a família toda. Porque... E é o livro mais presenteado. Isso é uma coisa muito forte. Tem algo muito claro para mim. Que acho que as pessoas não sabem muito bem o significado disso, mas que elas precisam disso. E eu acho que é sobre isso. Há uma necessidade disso. Às vezes nem há um grande desejo. Acho que as pessoas não queriam muito. Elas queriam muito poder continuar. Acho que pagando coisas que às vezes não vão trazer tanto valor para elas, mas elas sabem que elas precisam de fato de outra coisa. E eu acho que o livro, ou melhor, os livros, vêm resgatando isso. Por isso que eu sempre trago, e a gente fala muito sobre isso, a importância que você tem dentro dos cuidados paliativos é essencial, é necessário. E talvez tão necessário que traga incômodo para muitas pessoas. E tá tudo certo. Vamos lá. Tá certo exatamente por isso. Uhum. Vamos ver o que vai dar, né? Sensacional. Tremeu? Suando. Pô, a Ana tinha falado que tava frio, o negócio esquentou. Esquentou. Adoro. Nossa, bora. Bora. Ana, não tem nem palavra. E aí, eu acho que é isso, não tem palavra para agradecer. Não é sobre o episódio, é sobre tudo. Sobre tudo. Acho que agradecer a você, como um todo. Obrigada E eu tenho certeza. Fala. E aqui a gente tá falando de 2 pessoas, mas a gente diz em nome de muitas pessoas. Muitas A pessoas. Júlia tá ali também para provar. E a presença, a representação e o legado, que a Mia falou muito no episódio, o legado que você construiu e ainda construirá para o cuidado paliativo é muito importante. Eu sei porque eu vivo isso. E é necessário. Tá posto. Tá posto. E é isso. É sobre isso. Ana, muito, muito obrigado. Para talvez um perdido que está nos ouvindo, que não te conhecia e que não te segue nas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar? Fala um pouquinho. Bom, eu tô... É muito fácil me encontrar. Tô no Instagram, né? @AnaClau_Quintana_Arantes. Você vai ter que falar isso em 9 línguas. Cara, Kisses. sabe qual é o Look livro? at Ana Cláudia. A coisa mais engraçada é receber um livro que você escreveu e não sabe o que tá Não sabe- escrito. Sabe, Não, em japonês, que tá ao contrário, né? Tem um livro em japonês, porque você Caramba. vai de trás pra frente Engraçado. e lendo ao Caraca. contrário. Olha isso. Eu conheci a tradutora do meu livro no Japão. A moça que E fez a aí? tradução me levou pra passear em Tóquio. Ela mudou minha vida. Olha que Mudou a vida de interessante. todo mundo perto de mim. Você escreveu um negócio que é muito importante. E eu recebi uma estagiária da Coreia na Casa Humana. Ela veio da Coreia para estagiar comigo. Uma estudante de medicina. Ela falou assim, no meu país não ensinam isso. E eu preciso aprender. E aí ela estagiou lá na Casa Humana. Não, pra e fazer hoje visita no domiciliar congresso e tem tal. mais de 2.000 pessoas diferentes. Então, o quanto que tem algo aqui diferente do olhar do cuidado, que isso tem que ser difundido nos outros lugares. Isso é muito bom. Então tem lá, a gente está com agora um curso de saúde mental para não psiquiatras, Aham. né? Como é que a gente Psiquiatria. fica sabendo disso? Tá, Tem acesso? fica muito nas redes, né? Tá. Que a gente divulga pelo Insta, no site. Tá no seu Insta seguindo, tá. vai saber de tudo. E aí as inscrições acho que terminam, acho que hoje ou amanhã. É mesmo? De saúde mental. São 8 semanas, são 12 semanas, é uma vez por Uhum. semana. Aham. Quem vai ministrar é o Álcio Braz, que é psiquiatra e antropólogo e monge zen. E a Flávia Vieira, que é psicóloga paliativista e agora especialista em luto também.
Sensacional. E mais os convidados, né? Eu vou levar muitos casos, aí botar eles para fritar lá, né? Muito Trazer bom, os é um curso casinhos prático. difíceis, curso prático, de como que você identifica o sofrimento emocional e o que você faz com ele, né? Então, primeiro, você não pode fingir que não viu. Aí você aprende a ver, fazer uma triagem e dar seguimento. A gente vai ter a pós da Casa do Cuidar. Legal. É a única pós que é exclusivamente... Única, não sei se é a única, mas assim, dentre as grandes pós-graduações, é uma pós online. Porque a gente viabiliza que as pessoas assistam aulas surreais mais de uma vez. Porque no presencial é aquela, você dormiu, tá com dor de cabeça, já era. Dá para assistir de novo as aulas e você viabiliza pessoas da equipe multi, principalmente, e dos médicos que trabalham no serviço público para ter acesso a uma pós de super qualidade e em casa. Né? E começa quando as aulas? Começa em abril. A gente Então as pessoas ainda conseguem se inscrever. Consegue se Muito inscrever. bom. Acho que é a pós mais tardia. Então, quem não consegue vir para São Paulo, que é caro aqui, porque é difícil, né? É perigoso, tá cada dia mais perigoso isso aqui. Então, fique em casa. Foi uma pós pensando também na acessibilidade, na acessibilidade, né? É uma pós multiprofissional de cuidados paliativos e a gente tem a certificação do MEC pela Faculdade Faciense, que tem uma pontuação 4 no MEC, que é bem boa, tá? Muito bom. Então, é isso. E tem muito conteúdo no meu YouTube grátis, né? Perfeito. Então, que não precisa pagar nada e tem... Nossa, acho que tem mais de 1000 vídeos, 1000 aulas lá. Ana, só agradecer imensamente. Eu já tive a oportunidade de falar pro Brueira, agradecer pela formação que ele deu à Suelen para nos dar ela em Brasília. E agora eu tô tendo a oportunidade de agradecer, porque eu sei quanto que você foi importante na formação da Su. E saiba que, assim como você foi importante na formação da Su, é importante a formação de várias outras pessoas que estão impactando várias outras vidas. Então, muito obrigado. Su, sempre uma honra estar ao seu lado. Pessoal, eu tenho absoluta certeza que vocês estão encantados. Então, aquele louco que ainda não segue a Ana, vai lá, já segue agora, deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal, manda uma pergunta, vai ser uma honra responder. Tenho certeza que a Ana também. E até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, gente. Tchau, tchau.